turística hoje, eu fui para Portugal e vou contar como foi. Bom, então assim, o meu sonho, desde que eu era criança, eu lembro que eu dizia que eu ia para o Japão, que eu ia viajar e sempre foi meu sonho viajar para outros países, para conhecer a cultura, para poder aprender outra língua, né, essas coisas. Aí eu sou filha única, né, meus pais eram separados e quando eu estava esperando, não, quando eu tive meu primeiro filho, eu estava com 20 para 21 anos, a minha mãe morreu. E aí eu fiquei, pronto, aí eu fiquei casada há 4 anos, tive 3 filhos, né? Depois passou o quê? Eu estava com uns 30, eu estava casada pela segunda vez e não tive mais filhos, porque eu logo fiz a cirurgia para ligadura de trompas. Então, mas o sonho continuou. Aí eu tive os 3 filhos, me separei desse segundo marido também e fui levando a vida, né? Fui levando a vida, difícil, sozinha, sem experiência de nada, né? Trabalhava e ganhava pouco, mas sempre com o meu sonho de viajar para fora. Pronto. Aí, quando eu estava com 42 para 43 anos, eu fui trabalhar numa empresa, não, minto, eu estava trabalhando na empresa de ônibus, tinha quase 4 anos, eu era cobradora de ônibus, já estava trocando carteira para motorista, e eu veio aquele estalo, porque comigo é assim, dá um estalo e eu sei que vai acontecer e eu espero e acontece. Eu tô todo enroladinho. Bom, aí assim foi. Eu tava com 43 para 44, comecei a botar na cabeça que eu ia sair do trabalho, que eu não ia trabalhar mais, porque eu ia viajar, eu ia para fora. Na época eu tinha uma amiga que morava na Espanha. Dá só um minutinho. Então, essa amiga que morava na Espanha, ela voltou a viver no Brasil com a filha dela e pronto, ela procurou me ajudar, né? Contato lá para poder eu ir, porque eu não podia ir, quer dizer, não podia ir não. A amiga que me emprestou o dinheiro da passagem, ela falou que eu só ia se eu tivesse um trabalho, um lugar para ficar, porque ela tinha medo, desculpa, de eu ir e acontecer alguma coisa, né? Pronto, então essa minha amiga Lucília, tadinha, que Deus a tem em bom lugar, que ela morreu logo depois que eu fui para Portugal, ainda cheguei a ir no Brasil e 2 anos depois que eu fui, eu já estou dando spoiler. Pronto. Bom, aí eu fiquei esse 1 ano e pouco sem trabalhar. Eu saí da empresa, fiz um acordo, o meu chefe ainda falou, não vai embora, não. Eu falei, vou porque eu vou para fora. Mas tu vai para onde? Não sei. Estava vendo na Alemanha, na Espanha, e nada de contato. Aí um dia eu fui no Rio de Janeiro para ir no Rock in Rio 2001. Foi 2001. E lá eu reencontrei uma amiga de infância, né, de escola. E ainda fiquei com ela lá um mês na casa dela. Pronto, a Rosa Malena. Se ela por um acaso assistiu o vídeo, que tem muitos anos que a gente não tem contato mais. Então, eu voltei para Petrópolis, que eu estou de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
eu voltei para Petrópolis e lá eu resolvi botar, porque eu fazia a unha também, manicure. Agora eu sou podóloga, porque eu fiz uma formação aqui de podóloga, né? Então eu pedi meu filho para fazer uma plaquinha, pegou um pedaço de madeira mesmo e escreveu lá pedicure, manicure e o número do telefone celular, ainda era aquele tijolão que eu tinha. Então me ligaram logo em seguida, né? Me ligaram e era uma senhora que morava lá perto de casa, Dona Áurea, que Deus a tem em bom lugar também. E aí ali começou, foi o meu anjo que Deus mandou. Dali a gente ficou amiga, ela morava pertinho lá de casa. Nós ficamos amigas e aí eu contando a história para ela, que eu queria viajar e tal, queria ir morar em outro país, ela disse, olha, eu tenho uma filhada que mora em Portugal. Aí, se você quiser, eu falei, bom, a princípio não, porque eu não queria ir para Portugal, para falar a mesma língua, eu não queria, né? Mas se não tiver outro jeito, eu ainda falei assim, se não tiver outro jeito, né? Pronto. Dali passou e acabou que eu fiz o contato com a Lenira, né? Ela chamou a Lenira, conversou com ela e eu entrei em contato com ela, nós conversamos. Aí ela falou comigo, olha, eu vou sair do trabalho porque eu vou casar, vou morar em outra cidade, coisa e tal. Eu posso ver aqui com os patrões se eles concordam de tu vir pra cá. Eu falei, então tá bom. Então ela fez o contato e eu nesse meio tempo fui falando com a minha amiga Cristina e com o Paulinho, que Deus tenha também, que foi embora ano passado, meu grande amigo. E ela falou, olha, eu conversei com o Paulinho e a gente vai te dar a passagem. Aí eu ainda pensei com meus botão, não quero nada, né? Chegando lá, vou pagar, foi o que eu fiz, pronto. Aí isso foi no começo do ano, se não me engano, tipo assim, essa época agora, né? Então, resumindo, concluindo, acabei indo para Portugal, né? Fui direto lá para aquela casa. O marido da patroa, né? Tava me esperando no aeroporto, me levou. O primeiro lugar que eu morei foi em Sintra. Foi lá no condomínio, né? E pronto, aí eu fiquei lá 5 meses. Não foram flores, porque eu nunca tinha trabalhado de doméstica no Brasil, mas levei até os 5 meses, que foi quando eu terminei de pagar a passagem, né, da Cristina. Eu ganhava 500 euros na época, isso foi em 2002, tá? E dali depois saí dali, fui trabalhar numa outra casa, encontrei um amigo brasileiro, né? Encontrei ele, que ele estava lá já há um tempo, e uma semana depois aí eu fiquei morando lá na casa, lá no apartamento que ele morava, que era por vagas, né? Cada cama custava 5 euros a noite. O dia, né? Pronto, a diária. Aí eu fiquei lá uma semana, porque eu logo em seguida arranjei um outro trabalho, que eu pegava todo dia o jornal e procurava e consegui mais um de interna, né? Que eu preferia trabalhar de interna para não ter despesa de aluguel, nem nada. Eu não tinha despesa, era só pegava um dinheirinho no fim de semana e ia passear na praia lá, conhecer os lugares. Detalhe, eu fui para Portugal com 200 reais no bolso, que a Cristina me deu 200 reais no aeroporto. Isso deu 88 euros na época, sabe? Mas eu não tinha dinheiro para nada. No dia que eu saí do Brasil,
eu fui na casa de uma amiga, a Marieta, que também, que Deus a tem em bom lugar. Tomei um café com ela, comprei pãozinho e levei. Minto, comprei pãozinho não, fui lá tomar o café. Aí tinha uma outra amiga, Solange, que morava lá pertinho de casa. E fui na padaria, comprei 4, gente, não me esqueço, 4 pãezinhos franceses, que era o dinheiro que eu tinha. Comprei 4 pãezinhos franceses e fui, deixei 2 em casa, um para cada filho, que os filhos estavam em casa. Minha filha estava, na época, na casa do pai da filha dela, né, o ex-marido Beto. A menina estava com 1 mês quando eu saí do Brasil. E pronto, aí tomei o café com as pessoas e me despedi e tal. Pronto, aí voltando lá para trás. Aí eu fui para essa outra casa. Nessa casa eu fiquei 1 ano e 1 mês. Também comi bastante pãozinho amassado lá pelo, né? Mas graças a Deus aquilo tudo só me serviu de lição. Sempre, sempre, sempre. E nesse meio tempo que eu estava nessa casa, eu ficava... isso é uma outra história que depois eu conto à parte. A Lenira me falou uma vez que era para... que tinha no jornal Correio da Manhã, lá, tinha uma sessão no domingo que era para fazer amizade com as pessoas, que hoje é rede social, né? Naquela época estava começando, né? Eu não sabia nem... Eu só sabia ligar o computador na tomada, gente. Pra ver, eu não sabia fazer nada com aquilo. Bom, aí nesse dia eu saí de manhã, o patrão lá, né, me levou lá na estação de trem, porque eu estava na parede nessa época, eu fui para Lisboa. Então eu fui e ele me levou, né, na estação, eu fui embora para Lisboa e lá eu conheci que eu já estava correspondendo com ele, falando com ele pelo telefone, o Antunes. Nossa, sabe que eu não tenho irmão, gente, mas quando eu vi o cara, a gente se conectou, parecia que a gente já se conhecia desde que eu nasci, a gente ficou assim, amigo, na hora. Foi só anjo, Deus só botou anjos na minha vida, graças a Deus. E então, ele me esperou na estação de trem. Ele morava, não sei como que ele tá, na outra margem do rio, que para quem não sabe, Lisboa tem um lado e tem o rio, e do outro lado do Tejo tem... esqueci o nome. Depois eu lembro, eu boto aí para vocês, que eu esqueci. Minha enteada mais velha até mora lá do outro lado. Pronto, aí ele me levou e falou, agora, eu falei pra ele, agora tem que arranjar um lugar pra mim ficar, né, que eu não tinha lugar pra ir. Não tinha, como diz, hotel, não tinha nada reservado, né, e eu tinha pouco dinheiro, que a mulher sacaneou, ela tinha que me dar 500 euros e ela me deu 300, pronto. Mas aí é outra história, ao longo do tempo conto. Bom, aí resumindo, o Antunes me convidou para ir para a casa dele. A casa dele era um trailer, não era bem, era um trailer, tipo esse negócio de navio, esses caixotão. Esqueci como é que chama, depois eu escrevo aí também. Bom, aí eu fiquei lá 1 semana, aí dali a mesma coisa, aí eu encontrei o Zé, foi aí que eu encontrei o Zé Nilton, não foi lá no Antunes, foi que o Zé Nilton estava do mesmo lado, lá naquele lado também que ele morava lá, pronto. Aí 1 semana depois eu consegui trabalho de novo de interna. Minto. Ih, tô falando um monte de besteira, peraí. Tudo errado. Tudo errado, apaga. Isso tudo aí foi no primeiro emprego, do primeiro pro segundo. Agora do segundo, eu saí de lá de manhã, ele me levou
o patrão, né, que Deus tem em bom lugar também, que já partiu, ele me levou na estação de trem, fui para Lisboa, aí eu já tinha amigas, eu tinha Tereza, que morava numa pensão, aí nesse meio tempo eu fui para pensão, ela me arranjou a vaga lá com o dono da pensão e eu fui para lá, pensão de São Paulo, lá no... E, gente, tô esquecendo as coisas. Também, né? São 24 anos quase. Pronto. Pensão do Seu Portas. E eu fui para lá, fiquei uma semana. E nesse dia à noite, isso era de manhã, nesse dia à noite, eu tinha marcado encontro com o Ramiro. Meu marido. Aí marquei encontro com ele, né? Ele foi lá me buscar e eu na porta da pensão. Eu fiquei escondida atrás da porta. Eu falei, vou olhar como é que esse cara é e se não agradar eu não vou. Aí eu olhei, achei, né, confiável e pronto. Ele estava com um amigo, o amigo dele namorava uma brasileira também. E nós fomos para casa, para onde é a nossa casa hoje, né? Lá em Portugal. Aí fomos, eu jantei lá, depois o cara se mandou, que o cara tinha carro, o Ramiro não tem carro, não sabe dirigir. E é longe lá o bairro, é meio longe do centro, né, de Lisboa. Então, eu dormi lá, a casa tem 2 quartos, ele dormiu no quarto que depois foi nosso quarto, e eu dormi no quarto que era das meninas, das filhas dele, pronto. Aí no dia seguinte foi a Tereza, minha amiga, e a Elisângela foram lá, né? Eu dei endereço, expliquei como é que chegava, que ela queria saber como é que eu vou dormir na casa do homem assim, que eu conheci o homem naquele dia, gente, que horror. Pronto, mas correu tudo bem. Pronto. Aí dali passou o tempo, né? Eu fui trabalhar, isso foi em novembro. Foi em novembro isso. 15 de novembro, o dia que a gente se conheceu. Aí eu tava na pensão, né? Pronto. Aí logo eu consegui um trabalho na casa de um engenheiro lá muito rico. Pronto, fiquei lá, não deu um mês, porque eu, a Tereza e Elisângela e mais 2 da turma, nós tínhamos já reservas tudo certinho para passar o ano novo de 2003 para 2004 em Paris. E foi o que nós fizemos. Pronto. Aí pronto, passou o tempo, eu fui trabalhar numa casa para tomar conta de 2 cachorrinhos lá desse senhor engenheiro. Aí eu fiquei ali, não chegou um mês, porque aí eu falei com ele que eu tinha já reserva, tudo para passar o ano em Paris e a outra empregada estava de folga no Natal. Falei, então eu fico de folga, eu vou ficar de folga no Ano Novo, só que eu só volto dia 5. Aí ele me dispensou, falou, pô, você não tem nem um mês, já vai faltar esses dias todos? Falei, não tem problema não. Aí eu saí, né? Na véspera da viagem e fui. Aí fomos, passamos lá o ano novo em Paris. Eu vou pôr foto aqui para vocês verem. E assim foi. Dali, eu quando voltei fui trabalhar numa outra casa que uma amiga tinha saído fora e me passou o trabalho. E acabou que eu fiquei lá um mês também, que é uma coisa insuportável. A mulher tinha a minha idade, a dona Tereza, eu chamo de dona porque, né, ela tinha a minha idade, eu acredito que ela já tenha partido, porque do jeito que ela estava ruim, coitada. E ela tinha um casal de filhos gêmeos que moravam com ela, a filha mais velha era casada e tinha um outro menino mais novo. Só que essa menina gêmea, ela estava administrando lá o dinheiro para fazer as compras das coisas de casa, né? Porque a outra que
fazia isso, casou. Aí eu fiquei lá na casa um mês, que eu falei, ou eu vou arrebentar essa garota na porrada, ou eu não sei, vou fazer alguma merda aqui. Aí eu peguei e falei com ela, desculpa, mas eu vou embora. Um mês depois. Aí, nesse meio tempo, eu já tava namorando o Ramiro. Aí ele pegou, me chamou pra ir morar lá em casa, né? Pronto, aí eu fui, isso já era quase final de janeiro. Eu fui morar lá em casa. E dali eu comecei a trabalhar em salão de cabeleireiro. Fui trabalhar com a Custódia, que tem um salãozinho lá no bairro. E trabalhei com ela um pouquinho, porque era tão pouquinho dinheiro que ganhava. Nossa, não tinha clientela, não tinha nada. Aí fui assim, trabalhei em vários salões de cabeleireiro lá. Até que um dia, um belo dia, Deus abençoou e nós viemos para a Bélgica. Aí é outra história, já conto quase 5 anos de Portugal, eu conto em outro vídeo, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês gostem da história, se inspirem, viu? Porque, e detalhe, eu estava com 44 anos quando eu fui para Portugal, tá? Então, depois eu vou contar mais um pouco e os detalhes, depois eu faço um vídeo só contando os detalhes, tá? Então se inspirem, eu sempre falo no fim dos vídeos, se você tem um sonho, nem que seja para ter um alfinete, você acredite que você vai conquistar, tá? Não pode desistir do seu sonho, tá bom? Então, um grande beijo no coração, fiquem com Deus e obrigada a todos que se inscreverem, se reinscreverem, porque como eu estou muito tempo afastado, o YouTube está tirando meus inscritos. Eu queria tanto chegar aos 1000, espero bem que gostem, que se inscrevam, deem like, tá bom? E deixa aí a sua mensagem, tá? Então, um beijo no coração e feliz 2026 para todo mundo. Beijo, beijo.